Bom dia, pessoal! Bom dia, gente, tudo bem? Tudo Como certo? estamos? Vamos ajustando as luzes aqui. Vamos chegar no nosso clamor dessa manhã com essa canção linda. Linda, linda, linda. Acho que tá... Ah, agora que eu entendi, a luz é mais forte, né? Oi, pai, bom dia! Bom dia, gente, que tá chegando. Mara, bom dia! Stephanie! Oi, Gra, bom dia, amiga! Tá aí, chegando aí. Vê se vocês conseguem ouvir a letra dessa canção. Nelma, Simone. Bom dia, pessoal. Gemara. Oi, Pima, tudo bem, Úrsula? Tava sentindo sua falta aqui. Ellen, Gislene. Vamos chegando, pessoal. Vamos lá. Ézio, bom dia, meu querido. Minha mãe aí também. Evagnas chegando. Oi, Lu. Simone. Ariolando, Monique. Olha essa música aí, pessoal. Oi, Beca, Vera, Tarsila. Você diz que eu sou teu. Tia Sara, bom dia. Tudo bem? Elara Madalena. Gemara tá convidando aí a Andréia. Irmão Idenir, um bom dia bem grandão aí, né? Ana, Lu, bom dia, Lu. Deixa eu abrir aqui também. Vamos compartilhando. Vamos compartilhar aí, galera. Marilac. Bom dia, querida. Oi, Eli. Chegando a Zilka. Deixa eu compartilhar. Dani chegou, Cedenir, Grícia, Ariane, bom dia, galera. Aqui tá um sábado chuvoso. E aí tá como? Onde é que você mora? Tá sol, tá chuva, tá frio? Aqui hoje amanheceu a chuvinha gostosa. Ó, Jardel chegando. Só um pouquinho. Pronto. E aí, o que vocês têm para nos dizer hoje? Tudo certo aí? Tô compartilhando, pessoal. Tô fazendo a minha parte. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto tão importante e sentimentos que a gente carrega da nossa história, rejeições, abandonos. Então, fica ligado aí até o final, tá bom? Dani, hoje você conseguiu, né? Que bom. Que bom, que bom. Vamos lá. Deixa eu ajeitar as coisas aqui. Cleide chegou. Tá sol forte aí, Ézio? Ézio Machado é de São Paulo? Me lembra aí, de onde que você é? São Bernardo do Campo. É, né? Aí, ó, chegou a Rosane, chegou a Nelma. Tá um sol lindo aí, Nelma? Então tá. Oi, Jaque. Tudo bem, querida? Que bom te ver por aqui. A Monique também já chegou. Vamos lá. Quem mais? Beca. Ó, lá nos Estados Unidos, a Úrsula, tá um sol e um dia fresco. Que lindo. Que lindo, lindo, lindo. Foz do Iguaçu, chuva, né? É a região nossa aqui, ó. Chegou o João Paulo, a Ellen, Andréia, bom dia. Que bom, que bom. Deixa eu pegar aqui. E essa música... Estamos aqui agora no Instagram também, tá? Então já estamos também no Instagram. Tá escuro ali, né? No Instagram? Não, é assim mesmo. É? É porque hoje o ambiente tá mais escuro, né? É. Sua luz não tá tão forte hoje. A minha? Pessoal,
Vamos compartilhar? Aproveita para chamar os seus amigos aí. Ontem eu tive... Olha como é que é a questão do compartilhamento, né? Ontem eu tive conhecendo mais uma pessoa, pessoalmente, né? Que através do nosso programa aqui, né? A gente teve acesso a uma outra pessoa, que nos apresentou uma outra pessoa. E ontem eu tive com ele conversando no final do dia, um assunto muito importante, algo bem especial. Vamos começar a caminhar junto a partir de agora. Porque alguém compartilhou essa live com outra pessoa. Então você não tem ideia do que isso pode gerar na vida do outro, né? Um contato com a palavra de Deus de uma maneira assim tão informal. Então faça isso. Faça isso. Muitas pessoas estão tendo esse contato com a palavra e está lhe fazendo muito bem descobrir o Senhor através de encontros como esse aqui. Então quando você compartilha aí, em 2 cliques, você alcança pessoas que talvez nós não poderíamos alcançar. É isso mesmo. Então temos aí um papel importante, né? Você tem um papel importante também em todo esse momento. Marquinhos chegou, tá na área. Bárbara, tudo bem, minha querida? Quanto tempo, né? Às vezes ela tá aqui. É porque a gente legal. não vê todo mundo que entra, né? Sim. Às vezes entra assim 30 de uma vez. Aí ele não mostra pra gente todo mundo que entrou, né? Tô aqui no Instagram chamando a minha turma aqui também. Ó, aqui alguém tá pedindo oração. A Ana. Passou já? Passou, né? Passou. Tem que subir. Peraí. A Ana falou alguma coisa. Pedi pela família do esposo da minha irmã que perdeu uma tia muito próxima ontem. Vamos orar por eles, Ana. No final a gente ora, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, Ana. Vamos abençoar outras vidas. Juarez chegando, Josi. Ah lá, Bárbara, estou aqui. Isso aí, minha irmã, que bom. Saudade de você. Márcio, que bom. Você já viveu situações de abandono, de rejeição, de inferioridade, desprezo? Vamos falar sobre isso hoje, tá? Então fica ligada aí. Ali a Rô chegando, Lídia, Flávia, bom dia. E aí, Flávio, como é que foi o jantar dos namorados ontem aí? As filhas fizeram a surpresona, né? Legal, restaurante Girons. Pessoal, quantas horas? Vamos começar? Vamos, 10 Pegou e sua 8. Bíblia já? Pega a sua Bíblia aí, por favor. Nós estamos no livro de Gênesis e hoje leremos uma parte do capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Para nós é muito importante você estar com a sua Bíblia. Quem está em casa e tem essa possibilidade, por favor, faça isso, para que possamos estar juntos aí, conferindo o que a Bíblia diz. Vamos lá? Vamos. Gênesis capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 6, tá? Gênesis 16, a partir do verso 6. Nós lemos assim. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Nós, a propósito, escolhemos esse texto, né, porque existe uma parte da história que todo mundo conhece muito bem, que primeiro falamos ontem sobre a promessa dada a Deus, dada por Deus a Abrão, sobre a grande descendência, a incontável descendência, a terra que possuiria e o filho que sairia de suas entranhas. Mas nós sabemos que Sara e Abrão eram pessoas velhas já, né? Eles eram velhos de idade. E o que aconteceu aqui no início do capítulo 16 é que
Sarai, ela dá aquele jeitinho, aquele famoso jeitinho que nós já falamos sobre ele aqui, de tal maneira que ela pega a sua serva e entrega para Abrão. Era costume deles fazerem isso. E normalmente quando acontecia isso, o filho que nascesse dessa concepção aí, seria cuidado pela esposa, pela mãe, pela original, pela original, como diz aqui na nossa região. Era comum isso. Então Sara faz aquilo que era corriqueiro, o que era tradicional. Ela não podia ter filhos, pega a sua serva, que lhe servia pessoalmente, e entrega para o seu marido, para que a sua geração viesse a partir da sua serva. Essa história nós conhecemos, o jeitinho que Sara dá, embora nós já sabemos que não era esse o propósito, o plano de Deus. O que acontece é que Agar, esta serva egípcia, né? Esse nome Agar significa que vem de longe ou estrangeira, né? De alguma forma que saiu de um lugar e foi para outro. Esse é o significado dessa palavra, do nome Agar. Também fuga, também tem esse significado de fuga. Na ideia de sair de um lugar para o outro. Isso aí. Né? Essa era Agar, serva egípcia. Não sabemos exatamente quando foi que Abrão contratou essa mulher para trabalhar para Sara. Talvez até tenha trazido, né? Tenha trazido do Egito, não sabemos. Bom, o fato é que essa escrava egípcia servia a Sara, e Sara pegou essa mulher e pediu que deitasse com o seu marido para que a partir dali fosse cumprida a promessa que Deus tinha dado a Abrão. Bom, essa mulher, ela concebe, ela engravida, né? Agar engravida. E o que acontece aqui, está aqui no versículo anterior, aqui, versículo 5, aliás, versículo 4, é que Agar, ao conceber, de certa forma, ela se sente, né, agraciada, né, abençoada por ter concebido, e parece que surge um climão ali entre Agar e Sara, porque Agar começa, de certa forma, a assim, como é que fala? Assim, ensoberbecer sobre a sua senhora, né? E aí nós vemos que Sara procura Abrão e fala com Abrão, e aí entra no texto que nós lemos aqui, em que Abrão fala: faz o que você quiser. Faz o que você quiser. O que acontece em seguida é que Sara começa a afligir Agar. De alguma forma, o texto não diz, de certa maneira, Sara começa a descontar, então, devolver em Agar, que era sua serva, ou seja, ela tinha uma certa autoridade sobre ela. Ela começa a afligir Agar, ao ponto que Agar foge. Agar foge e vai embora, vai para o deserto, né? O texto do capítulo 7 fala que vai para uma fonte de água no deserto. Ou seja, foge da presença de Sara, foge da aflição, ela quer fugir daquela situação toda e vai embora para o deserto. E quem sabe aqui até uma espécie de suicídio, talvez, não sei, mas ela não quer viver mais, não quer mais estar naquela condição. Então ela sai dali e vai para o deserto, e ali o anjo do Senhor a encontra. E é interessante essa conversa, que ele pergunta assim: de onde vens e para onde vais? É como quem diz assim: você está errada aqui nesse lugar. Aqui não é o seu lugar. Essa é a frase. Aqui não é o seu lugar. De onde você veio e para onde você vai? Aqui não é o seu lugar. O seu lugar não é aqui no deserto. E ele desafia essa mulher a voltar. Volta de onde você veio, se humilha. E aí ele entrega a promessa para ela: das tuas entranhas, do teu ventre virá uma descendência também incontável. Você também será abençoado. Queremos falar sobre isso hoje, sobre esse episódio e sobretudo, o sentimento que habitava o coração de Agar, uma mulher desprezada, esquecida, abandonada, e que, mesmo assim, foi encontrada pelo anjo do Senhor e trazida de volta para um lugar de bênção. Gente, se a gente analisar a vida dessa mulher, a gente vai entender muito sofrimento que existia nela. Quando a gente pensa num escravo, um escravo naquele tempo, gente, ele não era nada. Ele era uma mercadoria. Era uma pessoa, mas que era tratado como uma coisa. A alma de um escravo era uma alma dilacerada. Era uma alma machucada pelos maus tratos. Se a gente olhar para Agar, ela era egípcia, então, como o Fabrício disse, provavelmente ela foi adquirida, foi comprada, talvez quando Abrão estava no Egito, né? Talvez, a Bíblia não menciona, mas é bem provável. E o escravo, muitas vezes ele era vendido pela sua própria família, né? A gente sabe na Bíblia que quando alguém não tinha como pagar uma dívida, muitas vezes eles davam os filhos
como pagamento dessa dívida. Então a gente não sabe a história inicial de Agar, mas a gente sabe que ela era uma escrava. Então, sendo escrava, a gente já entende como era o emocional dela. Sabe assim, eu fico imaginando assim, Agar talvez no mercado de escravos. Quando a gente vê aqueles filmes, esses filmes de época, e a gente vê como é que as pessoas compravam os escravos, aquela fileira de gente, o olhar triste dessas pessoas. Então, olha o dente, olha se tem doença, como se você fosse um carro, que alguém foi numa garagem e vai escolher o melhor carro. Ou um animal, né, o que é pior. Exatamente. Às vezes, os animais eram mais valorizados do que os próprios escravos. Então pensa aí, nessa mulher que vem pra dentro dessa família, nessa condição de humilhação, a tal ponto que Sara, quando se dá conta de que a promessa não tá se cumprindo, eu não tô engravidando, fala pra Abraão assim, vou te dar minha serva, deita com ela. Essa mulher não pode nem questionar. Era um objeto. É um objeto. Então ela vai e se deita com Abraão. E aí ela engravida, aí tá. Quando ela engravida, aí rola ali deu um upzinho, entendeu? Porque, eu tô carregando o herdeiro de tudo isso aqui. E aí, como o Fabrício falou, ela começa a tratar mal a sua senhora. E ela fica muito brava, Sara. E aí, gente, que coisa triste. Quando ela vai reclamar com o marido, que a escrava tá tratando mal, ele diz assim, olha, faz o que você quiser. A parada é tua, né? Ou seja, ela é uma coisa. Trate como você quiser. E a Bíblia diz que Sara começa a maltratar tanto Agar que ela foge. É muito claro, assim, ela foge por causa dos maus tratos. E ela foge pra onde, gente? Pra um lugar que não tem esperança. Ela foge pro deserto. Uma pessoa sozinha no deserto, quanto mais uma mulher e grávida. Qual que é o destino disso? Qual que é o futuro? É a morte. Ou seja, ela sai de uma tristeza pra uma tristeza maior. Mas era o que ela achava que ela tinha pra fazer. E aí no deserto, gente, a parte mais linda de tudo que a gente vai falar hoje aqui é essa. Quando ela está sozinha, abandonada, talvez até achando que acabou a vida, eu vou morrer nesse deserto. Um anjo aparece. E ele faz 2 perguntas para ela. É interessante que, amor, quando Deus faz perguntas na Bíblia para alguém, ele não faz essa pergunta porque ele não sabe a resposta. Ele sabe a resposta. Eu acho que essas perguntas ele faz para que a pessoa pense. É uma autorreflexão. Isso aí. Ele fala pra Agar assim, Agar, de onde você vem? E pra onde você vai? É claro que ele sabia a resposta, mas é uma pergunta para ela refletir. Quando Deus lá lá no jardim fala para Adão, Adão, onde você tá? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas é uma pergunta para dizer assim, ei, por que você está se escondendo? Quando Deus fala com Elias, né? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo aqui? Não é o seu lugar aqui, entre outras palavras. É quando a gente, às vezes, aconselhando alguém, você fala assim, ei, por que você tá triste? Por que você tá desanimado? Ou seja, a gente que tá perguntando, a gente sabe, porque a gente já sabe a história da pessoa. Então, nesse momento, Deus está fazendo uma pergunta para Agar, que é uma pergunta de reflexão. É para ela pensar, o que você tá fazendo nesse deserto? Por que você tá fugindo? Essa era a ideia da pergunta. E aí ela responde, eu tô fugindo da minha serva. Eu tô fugindo da minha senhora. E ele diz para ela assim, olha, eu sei quem é você. Você é Agar, você está grávida, e o bebê que você carrega é um menino, ele vai se chamar Ismael, ele vai ser o pai de uma descendência, o anjo até dá a personalidade, ele vai ser de uma personalidade forte, ele vai ser como um cabrito, como é que ele usa ali? Tem um termo que ele usa, assim, que são os árabes. Tá? Olha o temperamento dos árabes. Já foi predito lá atrás. Como é que tá ali? A minha versão tá falando um homem feroz. Um homem feroz, né? Outras versões falam meio que um cabrito indomável, alguma coisa assim. Pessoal, aí ela olha para aquele anjo, que é a representação de Deus ali, e o nome que ela dá é assim, tu és o Deus que me vê. Uma mulher abandonada, uma mulher dilacerada, uma mulher desesperançada, e de repente Deus se apresenta para ela e diz para ela assim, querida, você pode achar que ninguém te vê, você pode achar que você tá sozinha, mas eu tô aqui e eu quero te dizer, você não sabia o sexo do seu bebê, né? Eu tô te dizendo, é um menino, eu me importo com você. Fez uma ecografia ali, né, no deserto.
né? Não sou nem do ginecologista. Mas sabe o que é isso? É Deus dizendo pra Agar assim, Agar, não importa que você seja uma escrava. Não importa que ninguém se importou com você. Não importa que você esteja sendo maltratado pela sua senhora. E não importa que você pense que você não vale nada. Eu quero te dizer que o menino que está no seu ventre é um menino que vai ser abençoado. E dele vai vir uma nação. Aqui te enxerga já essa característica de Deus. Isso. De ver aquele que pensa que ninguém o vê. Já percebeu na Bíblia quantas pessoas, na verdade, eu até estava pensando sobre isso hoje cedo, no Novo Testamento, por exemplo, as pessoas que Jesus procurava, eram aquelas pessoas que naturalmente nós diríamos, ninguém olha para elas. As pessoas que Jesus chamava, e mulheres, a mulher samaritana, a mulher com fluxo de sangue que foi até ele e tocou nele e ele não poupou o poder para alcançá-la, né? A mulher adúltera, né? Mulheres à margem, mas também tem homens. Você pega um Mateus, que é um cobrador de impostos, o Zaqueu, né? Que Jesus parou em frente à árvore dele para poder falar com ele. Devia ter outros homens pendurados em outras árvores. Ele parou na árvore do homem que ninguém o vê, não o vê pelo menos com dignidade. Os leprosos, né? E por aí vai. Então, essa frase, esse nome que Agar dá para personificação de Deus ali, né? O Deus que me vê, ela é extraordinária. Então, para você que está conosco aqui, que de alguma forma, em algum momento, ou talvez agora, está pensando, ninguém está me vendo, ninguém me olha, Deus esqueceu de mim. Deus olha e Deus lhe vê. E Ele lhe diz, de onde vem e para onde vai? Aqui não é o seu lugar. Nessa condição aí de deserto, não. Aqui é lugar temporário. Você não deve ficar aqui, não deve permanecer aqui. Às vezes a gente tem esse olhar ao longo da nossa vida, um olhar de discriminação. Talvez você tenha vindo de uma família que tem uma história que você tem vergonha. Talvez você tenha tido uma história de vergonha. E às vezes o ser humano, gente, ele despreza alguns tipos de pessoas, sabe? Agar era uma escrava. Gente, Deus não criou escravos. Os homens escravizaram outros homens. Não era do plano de Deus que existisse essa condição de pessoas que seriam compradas com dinheiro. Então, essa discriminação que às vezes a gente vê na sociedade, no mundo de forma geral, não foi Deus que criou. Não era para ser assim. Então, talvez você venha de uma história de discriminação. Mas discriminação não da parte de Deus, mas da parte de outras pessoas, sabe? Talvez você tenha uma história de erros. Porque às vezes a gente erra, sabe, na nossa história. Às vezes a gente faz escolhas que nos levam para uma condição de sofrimento. E quando algumas pessoas estão em sofrimento, amor, às vezes ela é olhada por outras com desprezo. Por exemplo, uma mulher que engravida e vai criar seu filho sozinha. Muitas vezes a sociedade, até mesmo as igrejas, olham para essas pessoas com um olhar de menos-valia. Então, como as pessoas me olham com inferioridade, eu começo a me olhar também com esse olhar de inferioridade. Mas não é esse olhar que Deus tem para você. É isso que eu quero que você entenda. Por mais que você tenha cometido erros, ou por mais que outras pessoas tenham errado com você na sua história de vida, você não é olhado por Deus com esse olhar. Entende? Talvez a sua história, né? Você chegou num ponto da sua história que você se vê desprezada. Talvez porque você fugiu do padrão, né? Existe um padrão que nós estereotipamos, bom, é isso aqui, dentro desse quadrado. Quem está dentro desse quadrado aqui está ok. Quem saiu desse quadrado, ele é marginalizado. Então nós temos, a Letícia mencionou aqui a questão da mulher que engravida, né? Engravida talvez muito jovem e o namorado ou sei lá, quem não quer assumir aquele filho, a pessoa tem que criar aquele filho sozinho. Nós estamos aqui defendendo esse tipo de conduta, mas são erros que trazem consequências. E você se coloca numa condição depois disso. Talvez uma mulher divorciada, um homem divorciado, né? E outras condições mais em que você, por alguma circunstância, se sente desprezada pelas pessoas que estão ao seu redor, porque você está fora daquele padrão, aquele padrão definido pelo homem mesmo.
independente do seu erro, do seu pecado, da consequência que está sofrendo, ou como a Letícia mencionou também, alguém que errou com você e que te levou para uma condição de sentir-se desprezado ou desprezado, o Senhor olha com misericórdia. O Senhor olha com misericórdia, o Senhor não despreza, não despreza. A consequência pelo nosso erro, nós vamos ter que arcar com ela, mas o Senhor vai estar do seu lado, estendendo a sua mão e lhe sustentando no tempo de dificuldade. O convite aqui que o anjo do Senhor faz a Agar é volta, volta, retoma a tua caminhada, retoma. Então, vai ter consequência o que aconteceu? Vai ter, mas retoma, não desista, não fique no deserto. Às vezes, amor, as consequências das pessoas são frutos dos seus erros, mas às vezes não é. Como eu disse antes, às vezes existem dores de uma história de vida, sabe? Quantas crianças... Alguém que errou com ela, com a pessoa, né? Quantas crianças, gente, vivendo abandono, maus tratos, palavras de maldição dos seus pais. E aí eles crescem com essas palavras na mente: você não vai dar nada, você não serve para nada, você é um inútil, você é filho daquele homem safado e você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe. Gente, o papel do diabo é destruir aquilo que a gente pensa de nós. Ou melhor, o papel do diabo é destruir o que Deus pensa sobre nós. Então ele vai colocando dentro do nosso coração sentimentos e ele dá uma razão. Olha só, é isso que você é mesmo, você não vale nada. Sabe? Porque olha a família que você veio, olha o que aconteceu quando você era criança, olha os seus erros na adolescência, olha o que você se tornou, você não é nada. Então ele pega um fato que às vezes aconteceu mesmo e ele cria uma mentira sobre aquilo e a gente começa a acreditar nisso, porque quando Agar tá ali no deserto, ela não se sente nada e nem ninguém. E quando Deus aparece para ela, né, nessa figura do anjo, ela diz: tu és o Deus que me vê. Tem alguém me vendo? Como assim? Eu sou só uma escrava. Eu não tenho valor para ninguém. Eu tô sendo maltratada por anos. Então, existe alguém que me vê? Olha a surpresa dela. E ele diz, e esse anjo diz, em outras palavras: eu não somente te vejo, mas eu tenho um plano para sua vida. Eu tô vendo aqui para resgatar você. Volta para lá. Tudo bem, tá difícil lá, mas volta para lá, porque eu vou completar o plano que eu tenho na sua vida. Gente, é muito lindo que quando esse menino nasce, Ismael, ele vive ali na casa, né, de Abraão, de Sara. A história continua, a bênção vem para Abraão, a gente vai falar disso lá na frente. E aí acontece um segundo episódio, porque aí ela é mandada embora de casa, lá no futuro, né? E ela volta pro deserto, né, amor? Olha só, o lugar que ela fugiu, ela retorna, mas agora com seu filho. E esse filho está ali, pior, e agora eles já estão numa condição de quase morte. E de novo Deus se apresenta para Agar. Novamente. E aqui, gente, é uma parte muito linda, porque esses dois estão ali para morrer. Acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. E aí esse menino começa a chorar. E essa mãe se desespera. E então ela acha que acabou a história dela. E mais uma vez o anjo do céu aparece e ele diz: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Você deixou seu filho lá longe porque ela não queria ver ele morrendo. E aí o anjo fala: Deus viu o choro do menino. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei um grande povo. E então Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte de água. Ela foi até lá, encheu a sua vasilha, deu de beber ao menino. E a Bíblia diz: Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, se tornou um flecheiro, e por aí vai a história de Ismael. Tem uma coisa interessante também, é que Sara, não era plano de Deus o que Sara fez. Tá certo? Não era plano de Deus. Vamos repetir isso aqui. O plano de Deus é que Abrão e Sara concebessem, como de fato aconteceu depois. Sara deu um jeitinho. Agar não tinha nada a ver com isso. Agar não tem nada a ver com isso. Agar foi colocada nesse plano. Ela foi alçada ali dentro das escravas e colocada na cama com Abrão. E as consequências disso na sua vida, se você pensar assim friamente,
Ela não teve escolha. Não. Então, olha só, a misericórdia de Deus. Deus vê tudo isso. Deus vê. Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa história, Deus vê os sofrimentos que já passamos, Deus vê o quanto já nos machucaram, Deus vê o que fizeram de errado contra nós e as consequências que nós também cumprimos em nossa vida de erros dos outros. Deus vê tudo isso e Ele age como? Assim como Ele vê também os nossos erros. Mas Ele ainda assim, com tudo isso, o olhar dele para nós não é desvio. Ele continua nos vendo, ele não se desvia o olhar, Ele continua nos vendo e Ele age como? Com misericórdia. Amém. Com misericórdia. Olha só, guardem isso. Ninguém é mais misericordioso do que o Senhor. Não existe ninguém que possa agir de mais misericórdia para conosco do que o Senhor. Porque nós, por nossa própria vida, existência e escolhas, nós deveríamos ir direto para o inferno. Mas a misericórdia do Senhor nos vê, nos alcança e pela sua graça Ele nos resgata da condenação do inferno. Alguém pode ser mais misericordioso do que Deus? Não existe. Qual é a sua história? O que você carrega com você ao longo da sua vida? Quais são as dores que causaram em você ou que você mesmo causou a si mesmo? Quais são as fugas que você tem vivido? Às vezes a gente também foge das nossas dores e a gente tenta encontrar um lugar que seja melhor do que aquela dor, mas não tem lugar que a gente possa se curar fugindo. A fuga nunca traz solução para a nossa vida. Então talvez você ao longo da sua vida fugiu da sua história, fugiu da sua realidade, fugiu das dores. Elas estão aí, mas você talvez faz coisas para parecer que você não está vendo essas dores. A Agar, gente, ela não é só um nome. Agar, ela representa um tipo de pessoa, um tipo de história, de marginalização, de exclusão, de inferioridade, de abandono, de desesperança. Agar representa isso. Essa é a sua história? Hoje o Senhor está dizendo para você que Ele te vê. Eu sou o Deus que te vê. Eu sou um Deus que não te abandona. Eu sou um Deus que sabe da sua história e que a despeito dos erros, a despeito das injustiças, eu te vejo. É isso que o Senhor nos diz. Existem falas na Bíblia que comprovam isso. Jeremias 1,5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Ele disse isso lá para Jeremias. Mas isso é um sinal de que Deus também nos vê no ventre da nossa mãe. Salmo 139 diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Os meus ossos ainda estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Eu fui entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Ainda informe. Nada disso existia, gente. Quando nossas mães estavam nos esperando, ali nas primeiras semanas, ela nem sabia que estava grávida da gente. Porque existe um tempo que a mulher não sabe que ela está grávida. Mas Deus já sabia. Então, quando esse embriãozinho estava ali microscópico, Deus já sabia. Entende? E por mais que você diga assim, a minha mãe não me queria. Eu fui uma gravidez indesejada. Indesejada por quem? Pela sua mãe ou pelo seu pai? Mas não foi indesejada por Deus, porque Ele é o dono da vida. Gente, nós podemos ter intimidade sexual, mas a gente não tem capacidade de formar a vida. Quantas pessoas fazem inseminações e processos e tentam fabricar vida e não conseguem? Porque o dono da vida é Deus. Então você não foi um erro. Não foi por acaso. Não existe acaso quando a gente está falando de vida. Entende? Então, talvez disseram para você que você não era desejado. Isso era o que as pessoas disseram. Mas se Deus não quisesse que você viesse ao mundo, você não viria. E nem eu. Então, lá no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhecia. Entende isso? Então, como que a gente pode dizer que a gente não é visto? Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Gente,
Não deixe o diabo mentir para você. Não deixe as pessoas mentirem sobre o seu valor. Porque o nosso valor está em Deus. E não nessa sociedade. Não no mundo. Você foi criado porque Deus quis. E Ele tem um plano para a sua vida, como Ele tem um plano para a nossa vida. Ao se sentir oprimido pelas situações da vida, oprimido pelos próprios pensamentos, por essas mentiras de Satanás que ecoam na sua mente, não fuja da vida. Porque quando Agar vai para o deserto, ela foge da vida para se encontrar com a morte. Às vezes essa fuga não é física, essa fuga é emocional. A gente sai da vida e vai em direção à morte. Nós procuramos um deserto interior, procuramos nos esconder, procuramos nos fechar, procuramos ficar reclusos, não queremos que ninguém nos acesse, que ninguém nos alcance. Hoje, a palavra que o Senhor quer deixar para você é que se você se sente como Agar, naquele deserto, o anjo do Senhor fala: de onde você vem, para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Volta. O voltar, gente, para terminar, né? O voltar de Agar para Sara era voltar, quem sabe, para as mesmas dificuldades. Mas essa era a vida que ela tinha que viver. Agora ela voltava com uma palavra. Isso aí. O que muda é isso. A promessa. Ela volta com uma palavra da parte de Deus, uma promessa. Você vai gerar um filho, ele também será abençoado, será próspero. Então isso muda tudo. Então você está no deserto hoje, se sente como Agar, volta para a vida. Amém. Volta, mas volta com a palavra do Senhor. O Senhor tem algo para você extraordinário. A sua vida não é por acaso, as suas lutas, seus problemas, dificuldades, tudo que está passando agora, Deus vê. Deus vê. Volte agora para a vida, mas volta com a promessa de que Ele vai estar com você e que Ele vai te abençoar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse isso. Ele está. Ele está. Então, a despeito da sua história, querido, a despeito de como você está hoje, ou como você se sente hoje, em relação aos homens, você tem que se ver como Deus te vê. E você tem que saber que o seu valor é precioso para Deus. Quando eu penso que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso por mim, quem que vai dizer que eu não tenho valor? Se o próprio Deus deu o que Ele tinha, que era o seu Filho, por mim e por você, como você não tem valor? Então, em nome de Jesus, entenda que existe um Deus que te vê. E não aceite as mentiras do inferno, a despeito do que você viveu na sua vida, na sua infância, na sua juventude, a despeito do que você está vivendo hoje. Existe um Deus que te vê. Amém, amém. Sempre te vê. Vamos colocar um pouquinho essa canção, amor? Vamos colocar nesse finalzinho, porque ela... Sim. Olha a letra dessa canção, gente. Queria que você fechasse os seus olhos e ouça essa canção. Só um pouquinho dela, depois a gente vai orar. Será que eu sou mais do que a soma de minhas emoções? Me lembre uma vez mais de quem eu sou e o meu valor em ti. Olha agora. Você diz que sou amado quando eu não me sinto assim. Você diz que eu sou forte quando não há força em mim. Quando me sinto em perigo, você diz que estou seguro. E quando eu não pertenço, você diz que eu sou teu. E eu acredito, sim, eu confio no que dizes sobre mim. Eu acredito. Você acredita no que Deus diz sobre você? Vamos orar? Vamos.
Senhor Deus, ó Pai, obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado porque apesar dos nossos erros, apesar dos erros que cometem contra nós, o Senhor ainda assim é misericordioso. O Senhor é todo amor, Pai. O Senhor olha para nós e não se atém àquilo que nós somos, mas o Senhor vê aquilo que nós seremos em Ti. Pai, eu agradeço ao Senhor, porque as Tuas misericórdias me trouxeram até agora em vida e me colocaram na Tua presença, Senhor. Pai, eu quero agora orar por cada pessoa que está conosco aqui, Senhor. Cada um que talvez esteja hoje num deserto. Talvez num deserto por conta das emoções que já sofreu ao longo da sua vida, dos traumas, dos dramas, das dores, das marcas, das mágoas. Senhor, talvez alguns hoje estão no deserto porque não aceitaram, não conseguiram se perdoar, não se sentiram perdoados pelos erros que cometeram também, Senhor. Pai, mas assim como aconteceu com Agar, o Senhor nos encontra no deserto. É verdade, Deus. E o Senhor nos vê. É verdade, o Senhor nos vê. E a Tua palavra não é uma palavra que nos faz permanecer no deserto, é uma palavra que nos desafia para voltar para a vida. Amém, Senhor. Pai, eu quero colocar a cada um aqui que está hoje no deserto e que essas palavras que Agar ouviu naquele tempo possam ecoar hoje em seus corações. Amém, e que Senhor. O anjo do Senhor e que o próprio Amém, Deus fale, o Teu Santo Espírito fale. Volte, volte. Amém. Amém. Se tem que passar por alguma dificuldade, tudo bem, mas volte, não permaneça Amém. Na morte, no deserto. Ó Pai, responda a cada clamor. Amém, agora, Senhor. Pai. Amém. Aqueles que clamam por força para retornar à Amém, vida. Deus. Aqueles que clamam por direção do Senhor acerca do que tem que tomar de decisão. Amém, amanhã, Deus. No futuro. Alguém que está enfrentando uma dificuldade qualquer e precisa de uma direção Tua, Senhor, traga a resposta. Amém, Senhor Deus. Mas sobretudo, Senhor Deus, que possamos nos sentir amados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. O Senhor nos dirige, o Senhor nos posiciona, o Senhor nos confronta, o Senhor nos conforta. O Senhor, Pai, é Deus de amor e misericórdia e graça. Amém. O Senhor nos vê. Amém. O Senhor vê a cada um aqui. Atenda ao clamor de Amém, cada um. Em Senhor, nome em de nome Jesus de é o que Jesus. pedimos. Amém e amém, Senhor Ó Deus. Deus, ó Senhor, nós queremos clamar agora por todas as pessoas, Pai, que de alguma forma foram enganadas pelo inimigo sobre o seu valor, sobre o seu destino, sobre o que elas merecem. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor não deu o seu filho por pessoas que o Senhor não amava. O Senhor não entregou o que o Senhor tinha de mais precioso para pessoas que não tinham valor. Pai, porque a gente acredita nas mentiras do inimigo, nos ajude sobre isso, Senhor. Pai, pessoas que tiveram histórias de abandono, histórias de desprezo e carregam no peito uma inferioridade, não conseguem se sentir amadas nem pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a mentira de Satanás sobre nossas mentes, sobre os nossos corações. Pai, o Senhor é um Deus que nos dá uma nova história. O Senhor é um Deus que nos vê. E eu te agradeço por isso, Deus, porque sendo nós tão pequenos e o Senhor tão grande, o Senhor nos ama. Pai, em nome de Jesus, que esse amor alcance cada pessoa que nos ouve. Pai, que o Senhor faça agora um tratamento, uma cura na emoção, no corpo, Senhor, na mente de cada pessoa que se sente menos do que o Senhor sente sobre elas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga um bálsamo sobre elas e que o Senhor leve para cada pessoa uma esperança viva de que há saídas, de que há um futuro planejado por Ti para a vida delas. Pai, em nome de Jesus, que toda a mentira do inimigo caia por terra agora. Em nome de Jesus é a nossa oração. Restaure vidas nesta manhã, restaure esperança nessa manhã. Ó Deus querido, que em cada coração agora haja, que essa voz ecoe, essa frase diga: eu sou o Deus que te vê, eu sou o Deus que te vê. E nesta manhã, filho, eu te vejo. Nesta manhã, filho, eu olho para você, eu olho para suas dores, eu olho para sua história. Eu olho para o seu passado e eu quero te dar um novo futuro. É isso que o Senhor nos diz neste momento. E nós estamos ouvindo o Senhor dizer, filha, eu amo você. Filho, eu não me esqueci de você.
Confie em mim, volte à vida, porque eu estou contigo. Amém. Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, porque ela alcança os nossos corações. Sim, é a nossa oração. E nós queremos te dizer, nós acreditamos. A gente confia no Senhor e confiamos nessa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amanhã é domingo, né? Amanhã é domingo, ou seja, o dia do Senhor. Hoje eu fiz uma caminhada com a Ana Raquel e ela falando, papai, tá tão estranho, né? Domingo, agora fico em casa, porque ela não pode para participar dos nossos cultos, embora tenhamos cultos presenciais, as crianças não podem participar. E ela falou, poxa, domingo é tão estranho porque eu não posso ir à igreja, ao culto, tudo, parece que não é domingo. Eu falei, filha, é verdade, mas vai voltar tudo normal daqui a pouco. Amém. Bom, mas a minha palavra é a seguinte, se amanhã é domingo, e se você pode ir no encontro da tua igreja, vá. Amém. Vá. Aqui em Matelândia nós podemos. Então você que mora em Matelândia, região, vou fazer um convite para você. Fala comigo aí no privado, pastor, eu quero ir no culto na sua igreja, como é que eu faço? E eu vou te encaminhar para participar com a gente amanhã aqui no nosso culto, tá? Amanhã vamos começar uma série de mensagens de volta Ao primeiro aliás, como voltar ao primeiro amor. Vamos começar amanhã. Temos culto de manhã, culto à noite. Então você que pode estar conosco, você que é de Matelândia tem que estar lá. Você que não pode estar presencialmente, esteja com a gente pela internet. Amanhã às 10 horas e às 18h30. Especialmente você que não congrega em lugar nenhum e que não tem para onde ir amanhã. Então venha para o nosso canal da PIB Matelândia, 10 horas e 18h30, para que nós possamos participar desta palavra que Deus tem para nós como igreja. Amém. Tá bom? Amém. Um grande beijo, tá, gente? Se Deus quiser, estaremos amanhã, então. Essa é uma palavra muito importante. De volta ao primeiro amor. Seu primeiro amor com o Senhor. Tá? Abraços. Até segunda, né? Aqui, nesse ambiente aqui, se Deus nos permitir. Abraço. Você diz que sou amado quando eu não me sinto assim. Você diz que eu sou forte quando não há força em mim. Quando eu me sinto em perigo, você diz que estou seguro. E quando eu não pertenço, você diz que eu sou teu.